Bem, mais uma vez, é um privilégio tremendo para mim ser chamado para pregar aqui com vocês e para vocês nesta manhã do dia do Senhor. Um grande privilégio. Na semana passada a gente começou nosso estudo a respeito do julgamento final. E nós lemos hoje o livro do Apocalipse. Agora, sempre que alguém lê o livro do Apocalipse, especialmente de um púlpito, parece ser muito mais tentador do que ler outros livros, porque às vezes, espiritualmente, às vezes pode haver um desejo maduro de saber as datas, os horários e as estações. Mas antes de chegarmos ao livro do Apocalipse, eu quero apenas que vocês abram em Mateus capítulo 26. Eu gostaria simplesmente de mostrar algo a vocês. Mateus capítulo 26, versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Uma vez, alguém perguntou ao Conrad e ao Bailey sobre a vida de oração deles. Eles disseram: bem, você me pediu para te levar ao Santo dos Santos da minha vida própria e falar sobre coisas que podem não ser sábias para serem ditas. Eu sinto o mesmo com o que estou prestes a compartilhar com vocês, mas não estou tentando demonstrar alguma piedade que eu possa ter ou não, mas simplesmente apontar para algo. Olhe para essa frase, de novo: começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ontem, no meu estudo de 13 horas, a respeito dessas palavras, e eu vou imaginar que eu vou passar mais alguns dias, horas, tentando entender. Vocês entendem? Na pessoa de Jesus Cristo, a glória infinita, e o que Ele fez por nós na cruz, é uma glória infinita. E embora o livro do Apocalipse seja importante, todos esses tipos de coisas são importantes, se está na Bíblia é importante, mas eu quero que vocês saibam de algo, que não há nada mais importante do que a pessoa de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós no Calvário. Se o seu coração for despertado por algo à parte do livro do Apocalipse, louve a Deus, porque é a Escritura. Mas eu quero que vocês saibam que há mais glória em uma gota de Jesus do que em todo o resto. Muito mais glória, porque nós lemos essas coisas e dizemos: bem, qual é o problema? Bem, qual é o problema? Isso é Deus ficando angustiado. Esse é o Deus homem. Isso somos nós começando a entender quando o pecado caiu sobre ele, quando a ira começou a cair, o que realmente aconteceu, o que custou ao nosso Redentor para pagar pelos nossos pecados. Vocês entendem? É isso que realmente fará de você um prisioneiro da obediência. É isso que vai te tornar um prisioneiro de Cristo. É isso. Saber o que Deus fez por você e o seu filho, que é a maior motivação na vida cristã, é a maior motivação para amar a sua esposa, é a maior motivação para ser fiel à sua família, é a maior motivação para fazer parte de uma igreja, servir, é a maior motivação para fazer todas as coisas. E fora disso, se você encontrar alguma motivação maior do que a pessoa e a obra de Cristo, a sua motivação é idolatria. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Cristo. E não é uma declaração evangelística, metafórica, poética, exagerada, dizer que a razão pela qual a eternidade não vai se tornar algo tedioso é porque você nunca irá exaurir a beleza e a glória de Jesus Cristo. Que cada momento será uma nova descoberta que vai te deixar com a cara no chão em adoração e alegria. Você não precisa ser uma pessoa religiosa para ser devoto. Você não precisa ser uma pessoa pura, uma pessoa organizada. Tudo que você precisa ser como uma pessoa é uma pessoa cujo coração é cativo a Deus por Cristo, reconciliando o mundo consigo. É isso que nós buscamos. Cristianismo não é moralismo, não é ética,
não é conservativismo, é obediência devocional, obediência à pessoa de Jesus Cristo. Agora, tendo dito isso, vamos ao livro do Apocalipse. E nós olhamos na semana passada, falamos sobre o trono do julgamento de Cristo, e nós vamos continuar olhando para este texto. Mas vamos fazer uma breve revisão. Versículo 11 do capítulo 20 diz: vi um grande trono branco. É uma palavra muito importante, como eu indiquei, porque antes disso nós temos o julgamento do diabo. Nós temos que entender que este trono do julgamento não é simplesmente sobre o julgamento, é sobre renovação, é sobre começar de novo um novo céu, uma nova terra, é sobre uma criação, recriação. É algo esplêndido, uma esplêndida e gloriosa presença de Deus. Mas para que isso aconteça, determinados males precisam ser removidos, e um deles é o diabo. Isso não surpreende vocês, de fato, se ele disser que ele estava para ser removido. Vocês provavelmente todos se levantam e gritam de alegria. Todos nesse país provavelmente vão fazer a mesma coisa. Mas o que as pessoas não entendem é que ele não é o único mal que deve ser removido. A razão para o julgamento do grande trono branco é que há outros que devem ser removidos. São todos aqueles que estão fora de Cristo. E eu dei a vocês a ilustração de Ebenezer Scrooge, quando ele estava ouvindo uma conversa. E era um fantasma do futuro que levou ele para o futuro para ver o seu destino. E ele viu as pessoas se alegrando com uma pessoa má que havia morrido. E quando ele investigou para ver quem era essa pessoa maligna, ele descobriu que era ele. E eu dei a ilustração. Imagine que você veio de uma conversa entre Deus e os anjos eleitos. Ele estava falando sobre uma pessoa horrenda que teve que ser removida da criação antes que pudesse haver uma nova criação. Você está se perguntando, quem poderia ser essa pessoa horrenda? E aí você simplesmente descobre que é você. Você entende? A razão pela qual eles nunca vão ser uma utopia, a razão pela qual eles realmente nunca serão uma sociedade pluralista, onde todos estão simplesmente se entendendo, a razão pela qual há guerras, as razões pelas quais existem todas essas coisas caóticas. É você, sou eu. O pecado. Então, se nós descobrimos um novo planeta, que todos nós vamos mudar para lá, com recursos primitivos e tudo mais, ele vai ser destruído apenas em uma questão de tempo, por nossa causa. Eu achei muito interessante uma vez que eu ouvi um homem falando sobre, sabe? Todas essas corporações que são corruptas, e há pessoas morrendo de fome, todos esses governos corruptos que estão causando guerras, e por que não podemos simplesmente nos dar bem? Aí a gente descobre que eles divorciaram 3 vezes. E poder dizer a razão pela qual tudo isso está acontecendo é a mesma razão pela qual vocês se divorciaram, é o pecado, é o orgulho, é a ganância. Isso está colocando vocês no centro de todas as coisas, vocês entendem? E Deus deve lidar com essas coisas, e há 2 maneiras de lidar com isso. Uma é a remoção dos ímpios, ou 2, a transformação dos ímpios por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. E é disso que se trata o Novo Testamento, é disso que se trata a obra de Jesus Cristo. Ele disse, então, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. E eu salientei que na verdadeira maneira hebraica, o temor a Deus, nós não vemos realmente uma descrição de Deus aqui, vemos uma descrição maior do seu trono. Não porque o trono é mais importante do que Deus, é apenas a reverência. E tinha algo para aprendermos hoje. Somos tão rápidos em dizer coisas sobre Deus, tão rápidos em pensar coisas sobre Deus. E nós devemos perceber que até mesmo os nossos pensamentos podem ser pecado. E definitivamente são palavras que nós precisamos ter muito cuidado sempre que Deus entra na conversa. Os puritanos costumavam dizer que há algumas palavras que não deveriam ser ditas, exceto com o lábio trêmulo. Então, para nos dar uma ideia da magnitude do que está acontecendo aqui, ele descreve o trono. Ele é grande, ele é branco, é o maior de todos os tronos. Não há trono em comparação com este trono. E ele é branco, a ideia aqui é pureza moral e absoluta. Mas não uma pureza moral passiva, não simplesmente um pano que é branco. Mas nós estamos falando aqui sobre uma santidade branca que cega. E a justiça de Deus, como podemos ver na descrição do trono de Deus no livro de Daniel.
Uma das coisas que eu compartilhei com vocês na semana passada, eu quero trazer à tona de novo, é que se você virar uma pedra, vai ter todos aqueles bichinhos que saem debaixo da pedra. Eles se espalham imediatamente por causa da luz. Ou se você tiver alguém que foi colocado em uma masmorra apenas por uma questão de dias, ou se você se levantar à noite e for até o banheiro e acender a luz, o que acontece? Isso explode na sua cara, as luzes te deixam cegos. Imagine quando a escuridão finalmente for removida, a nossa escuridão moral for descoberta, e lá estaremos nós, na luz branca, cegante de Deus. E diz então: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Agora, nós vamos olhar hoje. Eu adoraria voltar e falar ainda e resumir muitas das coisas que aprendemos na semana passada sobre a diferença entre este trono e o trono no capítulo 4. Mas nós já fizemos isso, e se você perdeu, talvez possa conseguir a gravação. Mas agora vamos prosseguir e vamos ver algo daquele que está sentado no trono. Embora muito pouco seja dito, tem algumas coisas que podemos dizer. Antes de tudo, vamos nos perguntar: quem está no trono? Você sabe o quê? Aqui não nos é dito se é Deus Pai ou Deus Filho. Não é destacado neste texto quem está ali. E eu acho que há uma razão. E a razão é isso. Ao longo das Escrituras, nós ouvimos no Novo Testamento que Deus vai julgar o mundo. Nós ouvimos que o Filho vai julgar o mundo. E eu acho que o que nós precisamos entender é que a grande verdade que está sendo apresentada aqui no texto é que quando você se apresentar diante do trono, você estará diante de Deus em sua plenitude como Deus. Agora, é verdade que Deus vai julgar todos os homens por intermédio de Jesus Cristo, mas vocês precisam entender que Jesus Cristo está sentado sobre o trono, e lá sobre o trono está Deus em sua plenitude, pois John Trapp disse que não é um Deus arrogante. E John Gill disse que ele é um Deus no sentido mais estrito do termo, e que ele está sentado em um trono. Não um pastor efeminado caminhando por um campo com um cordeiro. Mas Deus é o Deus dos deuses, ele está sentado ali no trono. Agora, outra coisa que eu quero que vocês observem é muito importante, especialmente à luz dos eventos que aconteceram essa semana na nossa nação. Eu quero que vocês observem algo que ele se assentou, ele se assenta sobre o trono. Os escritores antigos, os reformadores, os puritanos falavam a respeito da segurança de Deus, a estabilidade de Deus, que a raiva das nações, perante ela ele nem sequer mexe, não tem nenhuma preocupação da parte dele ali, não há nenhum incômodo. Eles não causam ansiedade e preocupação nele, ele está ali torcendo as mãos enquanto ele se assenta no trono, ele está sentado ali calmamente, porque mesmo quando toda a humanidade pula em um barco e se levanta contra a vontade de Deus, eles se encontram remando na vontade de Deus. Ele é absolutamente soberano sobre todas as coisas. E para provar o meu ponto, apenas mantenha aí marcado nesse lugar e vamos para Salmos, capítulo 2. Há essa pergunta, versículo 1: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aqui nós temos uma conspiração unida, aqui nós temos uma união de todas as nações contra quem? Contra o Rei de Deus. Contra o Rei de Deus. Agora note, sempre que Jesus é proclamado pelo mundo secular, ele pode ser chamado de Jesus, o Salvador, ele pode ser chamado de Jesus, o profeta, pode ser chamado de Jesus, o curador, pode ser chamado de muitas coisas, mas nunca é chamado de Jesus, o Rei.
Porque há um problema com o rei. Um rei de verdade, ele tem leis de verdade e realmente governa. E ninguém quer. Ninguém quer. Veja que esse é inteiramente o problema de ter um Deus. Vamos para o mundo secular, por exemplo. Quero que vocês pensem sobre o que você deve ter, especialmente se você é um político ou algo assim, uma pessoa pública. Você deve ter alguma crença em Deus. Que sempre você sabe, né? Bem, e sim, eu acredito a um Deus. Mas o que você nunca deve fazer é declarar que Deus pode ser definido ou declarar que Deus falou. Porque no momento que você disser isso, você está dizendo que a vontade dele pode ser conhecida. E se você não se conformar com essa vontade, então você está errado. E isso é uma coisa na nossa sociedade que você não pode dizer. Mas eu quero que vocês saibam de algo. Como eu disse na semana passada, se você é totalmente ateu, ou pelo menos faz essa afirmação e você evita todas as ideias de Deus, então é lógico que você rejeite qualquer regra da lei. É lógico. Mas se você vai dizer que é um cristão, então você deve se apegar ao fato de que esse Deus cristão se revelou especialmente na pessoa de Jesus Cristo, e todas elas são as nossas leis, e há certo e errado, e você irá ser julgado. Você irá ser julgado. Agora, pela fúria das nações contra ele, veja o versículo 4, aqui diz que ele está sentado dando risada. João Calvino diz isso, que se os ímpios estão cheios de raiva, estão correndo desenfreados, e Deus não faz nada, é simplesmente porque é o seu momento de rir. É o seu momento de se divertir. Se divertir. Vocês entendem? O que vocês precisam entender é que se todas as nações, não apenas atualmente, mas todas as nações futuras, se elas se reunissem, as nações do presente, as do passado se reunissem com as nações que estão aqui agora no presente, e se nós tivéssemos que esvaziar todos os exércitos do inferno e trazê-los como uma frente unida contra o trono de Jesus Cristo, seria como um pequeno mosquito batendo na cabeça contra um mundo de granito. Não há razão para ele levantar um dedo. Ele simplesmente dá risada. Havia um pregador há muitos e muitos anos atrás que pregou um sermão chamado O Dia do Pagamento. É verdade. É verdade. Agora, muitas pessoas têm um problema com isso, mas não percebem a inconsistência lógica. Você entende? Se existe um Deus e existe, nós queremos que esse Deus seja moral. Nós queremos que ele seja bom, porque nós não queremos um Hitler onipotente correndo pelo universo. Então dizemos, louvado seja o Senhor, ele é moral, ele é justo, ele é bom. Mas agora há um outro problema. Nós não somos bons, então o que um Deus como esse faz com pessoas como nós? Existem apenas duas opções: transformação ou condenação. Transformação através da obra inestimável do seu Filho Jesus Cristo, ou a nossa condenação debaixo da justiça de Deus. E de novo, eu quero salientar, nós falamos sobre a justiça de Deus, e quando falamos sobre as ideias de como a perdição eterna existe, ou o inferno, eu não quero que vocês criem na mente de vocês ideias católicas, daqueles poemas do inferno de Dante. O inferno não é um lugar de demônios se torturando alegremente, torturando as pessoas. O que é isso? Algo que, quando eu inicialmente disse, vocês vão pensar, bem, não é tão ruim, mas então se você for um pensador, você vai achar que é aterrorizante. O que é o inferno? Justiça pura e perfeita. Justiça pura e perfeita. Você diz, bem, isso não é tão ruim porque eu não sou tão mal. Se lembre disso. Todo pecado é infinitamente pecaminoso. Não por causa do ato em si,
mas por causa da glória infinita daquele contra quem ele foi cometido. Adão e Eva morderam um pedaço de uma fruta e jogaram todo o universo em corrupção e julgamento. O pecado é mau, todo pecado é mau. Não necessariamente por causa do que faz ou não faz a sociedade, ou ao homem, ou aos animais, ou ao meio ambiente. Mas o pecado é pecado porque todos os pecados, como Davi disse, são definitivamente cometidos contra Deus e serão julgados como algo horrível, horrível. Agora, aquele que está sentado no trono é Deus e ele se assenta. Agora, eu quero que olhemos para a próxima frase. Diz que de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eles fugiram, eles correram, eles fugiram. Muitas vezes está no contexto, assim, tanto na literatura bíblica como na secular, como fugir do perigo, fugir de algo que produz ou cria medo no coração de quem está fugindo. Agora, o que eles estão fugindo de quê? Diz aqui que eles fogem da sua presença. Literalmente, eles estão fugindo de sua face. Agora, por quê? Alguns são atraídos para a sua face e outros fogem da sua face. Bem, deixa eu dar um exemplo. Tem tudo a ver, na verdade, com moralidade ou ética. O que eu quero dizer? Vamos dizer que eu estou tendo que ir para um julgamento e por causa de um homem muito corrupto e perverso, algo do alto escalão do crime organizacional, o crime organizado, eles estão me levando até o tribunal para roubar as minhas terras. Então eu vou ao tribunal. E conforme nós entramos, antes mesmo de nós chegarmos, nós estamos andando pelos corredores do tribunal. Antes de entrarmos no tribunal, eu percebo que eu estou apavorado. Eu sou uma pessoa pequena, eu não tenho poder, eu não tenho nada. E eu olho e eu vejo esse homem do crime organizado. Ele é tão indiferente e despreocupado, cheio de alegria, ele está rindo com seus amigos. E eu começo a me preocupar. E enquanto nós caminhamos por ali, eu escuto vozes, eu ouço rumores e eu descubro que ele não está preocupado. Porque há um juiz corrupto que ele pagou e quando eu entrar lá, eu estarei condenado. Então, nós entramos lá. E na minha face, o que você vai ver? Terror. O que eu vou querer fazer? Eu estou querendo sair correndo daquele prédio. O que ele está fazendo? O que o homem está fazendo? Outro homem. O homem culpado, o que ele está fazendo? Ele está tão feliz quanto ele pode estar. Ele está tão satisfeito quanto ele pode estar com aquele que está assentado no trono do julgamento. Mas agora vamos mudar o cenário. Vamos dizer que tudo está igual. Eu sou esse pobre camponês e há esse homem do crime organizado que vai roubar as minhas terras. Ele está feliz e eu descubro por quê. Ele pagou o juiz, um juiz corrupto, que ele pagou. E nós entramos no tribunal e de repente ambos nós percebemos que as autoridades descobriram, eles mudaram os juízes e há o juiz mais estrito e severo que é mais conhecido em toda a terra, que odeia o crime, que está sentado no trono. Agora minha face está cheia de alegria e ele está cheio de terror. Eu quero ficar naquela sala. Na verdade, eu quero correr e abraçar o juiz, enquanto tudo o que ele consegue pensar é o quão longe ele poderia ficar desse homem. Agora, eu estive às vezes testemunhando em universidades e nas ruas e eu via pessoas fazendo algumas das coisas mais absurdas e alardes. Eu mal posso esperar, eles diziam, para estar diante de Deus, do seu Deus. Eu vou dizer a Ele que eu não estou com medo. Agora imagine isso. Você está na sua posição estúpida, desafiando com ousadia, e você está caminhando pelos corredores do céu, para a câmara de julgamento principal. Você está cheio de ousadia, o seu peito está estufado para frente, você está pronto para dialogar com Deus, você está realmente
doido para tirar ele do trono e no tapete para lidar, e trazer ele para o tapete para lidar com as suas perguntas. Você vai mostrar ao mundo quem você é e quem ele é. Mas quando você caminha através desses corredores gigantescos, você enxerga seres. Antes de tudo, você enxerga reis e príncipes, diante dos quais você não era nada na terra. E eles estão todos correndo na direção oposta, gritando de terror. E conforme você se aproxima, você enxerga criaturas angelicais que poderiam ter engolido o nosso mundo. Suas faces estão cheias de terror. E eles estão fugindo daquele a quem você está sendo conduzido até ele. Então você sai daquela sala. Até mesmo Jó, que era um homem justo, e em meio ao seu sofrimento não pecou, mas houve reclamação e houve misericórdia da parte de Deus. Mas no final Deus disse: Jó, saia, cinja os seus lombos. Isso significa: se prepare para a batalha, se prepare. Fica aqui, eu farei perguntas e você me responderá. E Jó terminou dizendo basicamente, colocando as mãos dele sobre a boca e dizendo: eu terminei, eu não tenho nada para dizer. Mas o que vocês têm que entender, naquele dia, a sua descoberta será que você estava errado e não vai te fazer bem. Não vai te ajudar em nada. Então vamos continuar. Ele diz: aquele que nele se assenta no trono, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora, há um debate aqui a respeito dos estudiosos e da ordem criada como ela existe agora. E realmente não é muito um debate assim que às vezes é mais semântico do que qualquer coisa. O que acontecerá com a presente ordem criada? Alguns creem que ela será totalmente destruída e haverá outra ordem criada colocada em seu lugar. Outros, provavelmente a maioria dos estudiosos, creem que o céu e a terra serão queimados até determinado ponto, mas dessa flama flamejante haverá uma purificação que vai surgir a nova ordem criada. Mas aqui estão algumas coisas que eu quero que vocês saibam, que nós sabemos absolutamente pelas Escrituras. Antes de tudo, que a presente ordem criada passará. Isso é Apocalipse 21:1 e Mateus 24:35. A presente ordem criada passará e nunca mais será lembrada de novo. Ou mesmo virá à mente. Isaías 65:17. Nunca mais virá à mente. Agora eu quero que você pense sobre isso, especialmente, não apenas se você está aqui hoje e você não conhece o Senhor, mas se você é cristão. Pense em como é tolice investir tanto da sua vida em algo que não vai sobrar. Eu me lembro de uma vez um estudante que tinha se convertido e ele estava nos negócios e todos os tipos de coisas, e as pessoas, disseram: bem, você está perdendo sua vida, o que está fazendo? Você está jogando sua vida fora, você vai servir Jesus como um missionário, ou isso ou aquilo, o que você está fazendo? E eles disseram: o que dizer de todo o seu treinamento? Ele disse: bem, é o meu treinamento que me ajudou a chegar a essa decisão. E eles disseram: como o treinamento e o financiamento podem ajudar você a tomar essa decisão? Bem, a única coisa que aprendi em finanças foi que eu precisava fazer bons investimentos. E investir em algo que não é permanente é absolutamente absurdo. Mas eu vou investir em algo que é eterno. E o que é eterno? Deus, você e as pessoas. Se você quer investir em algo, essa é a única coisa que você deve investir. Na devoção a Deus e no amor pelas pessoas, mesmo aquelas que te odeiam e que querem que você seja preso. Serviço. Agora, também sabemos que o céu vai desaparecer como fumaça e a terra vai se desgastar como uma vestimenta. Isaías 51:6. E como uma vestimenta eles serão enrolados e mudados. Hebreus 1:11-12. Você acha que é absolutamente impossível? Nada é impossível para Deus. Ele o fez. Ele o colocou, estabeleceu. Ele pode quebrar isso. Ele pode fazer o que quiser.
Ele usa a ordem e as leis e os princípios da criação conforme a criação existe, mas ele não é subserviente a eles. Ele é transcendente sobre eles. Ele pode fazer o que quiser a qualquer momento. Você e eu, a nossa ciência, a nossa matemática, todas as coisas estão sujeitas a princípios, sujeitos às regras fixas, e nós estamos limitados por elas a certas coisas que são possibilidades e impossibilidades. E embora Deus não tenha nada a ver com absurdos lógicos, Ele transcende a nossa sujeição à norma. Ele pode fazer o que Ele quiser. E Ele faz. Ele vai enrolar essa terra. Pedro diz isso. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão, em que os céus vão passar com um rugido, e os elementos serão destruídos com o calor intenso, e a terra e as obras serão queimadas. A terra e as suas obras serão queimadas. Agora, isso não é para alguém. Eu conheci um jovem que estava realmente lutando com a ideia da soberania de Deus, e ele tinha tantos planos no coração dele, tantas coisas que ele queria fazer, e a maioria desses planos eram sobre si mesmo, a promoção de si mesmo, e conforme ele estava lendo as Escrituras, ele ficou tão irado, porque ele percebeu que todas as coisas que ele queria fazer era sobre ele mesmo, e tudo o que ele queria fazer era apenas temporário. E tanto ele quanto o que ele fazia seriam queimados. E isso deixou com muita raiva. E eu fiquei assim muito feliz em ver aquela ira. Por quê? Pelo menos ele estava lidando com a realidade. Tantas pessoas aceitam alguma fé em Deus que não exige nada delas. Onde você pode ter seu bolo e comê-lo. Também onde você pode ir para o céu e ter a terra ao seu lado como um deserto. Absolutamente não. Esse jovem estava lidando com o fato de que eu tenho que fazer uma escolha. É tudo sobre mim ou tudo sobre ele? É tudo sobre essa vida ou é tudo sobre a próxima? Agora, quando eu digo isso, não saia daqui e diga, bem, ele é uma daquelas pessoas falando sobre, sabe, há uma torta no céu, viva para o céu e não faça nada na terra. Eu quero que você saiba que essa afirmação, se você fizer isso, contradiz literalmente tudo o que nós conhecemos sobre os últimos 2000 anos da história cristã. Se você voltar, você vai descobrir quem construiu mais universidades neste planeta? Cristãos. Quem construiu mais hospitais neste planeta? Cristãos. Quem construiu mais orfanatos? Cristãos. Quem alimentou mais os pobres? Cristãos. Porque quando você pensa no céu, quando você crê que existe um Deus, quando você acredita que existe um Deus que fez toda a humanidade, portanto a humanidade tem dignidade e não deve ser abatida no ventre, quando você crê que existe um Deus que julgará os vivos e os mortos, você vive de uma maneira diferente. Agora você diz, bem, eu conheço muitas pessoas que afirmam crer nisso, mas não vivem de uma maneira diferente. Aqui está a chave, eles afirmam. Eles afirmam, e afirmar não significa nada. Mesmo Jesus disse, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, e eu direi, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. A validação da fé cristã não são as palavras que saem da boca, são as ações. São as coisas que nós fazemos, são os frutos que produzimos. Agora vamos continuar. Ele diz aqui, no versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Parece praticamente algo que é como assim, vindo de um romance de terror. Mas ele viu dos necros. Ele viu os mortos. Agora aqui está o que eu quero que vocês vejam. Este é o único lugar onde você realmente aparece nas Escrituras. Ele viu você. Ele viu vocês. Ele olhou para aquele vasto mar de humanidade. E se ele pegou ali a sua face ou não, eu não sei. Mas você estava nele. Você estava no meio deste mar. E o seu título, Os Mortos. Muitos de vocês, estudantes universitários e coisas assim, sabe? Jovens, eu tenho 53 anos e logo eu vou ter 54. É incrível que quando eu era adolescente,
tantas pessoas bonitas e famosas que eu via na TV, tantas. Se você pensasse consigo mesmo, quando criança, uau, eu gostaria de ser como eles, você sabe, eu era um fazendeiro, eu estava juntando esterco na fazenda do meu pai. Esses outros garotos de 17 anos, eles eram superstars. Quantos deles agora estão mortos? Quantos deles agora estão deformados? Tantas mulheres e homens que eram superstars quando eu era jovem, que agora estão totalmente desformados nas suas faces, nos seus corpos com cirurgias. Parecem monstros, que realmente aparecem na internet como monstros. Tantos deles que eram multimilionários, eu estou falando de milhões e milhões de dólares. Toda aquela fama, e eles estão falidos, estão vivendo nas ruas. Quantos grandes que estão mortos? Vocês entendem? Isso é algo que vocês precisam perceber. Algumas vezes nós vemos, especialmente na arte católica, nós vemos padres ou monges segurando um crânio de uma pessoa que já morreu e eles estão olhando para isso. Agora, eu não gosto da arte católica, nem da apresentação deles de Cristo, e eu tenho grandes divergências teológicas com a Igreja Católica. Mas muitas vezes um evangélico olha para essa imagem e diz, nossa, isso é tão sombrio. Em um sentido sim, mas em outro sentido você está perdendo o ponto que está tentando ser comunicado. É a contemplação de como eu devo viver minha vida, sabendo que um dia eu serei desta forma. Alguns de vocês que são jovens e bonitos, vocês podem estar ali na casa dos 15 anos. Eu não quero entristecer vocês ou algo assim. E é só descer para a feiura a partir daí, depois disso. Então, vocês veem do que eu estou falando? Mas por causa da mídia sempre colocando na sua frente, dia após dia, eles estão simplesmente mostrando juventude eterna. É tudo que você vê na TV. De alguma forma, você quase começa a acreditar que você é uma parte daquilo, que você não é. Isso não é o mundo real. Você é jovem, você vai ficar velho. Ontem eu tinha 9 anos, hoje eu tenho 53. É assim que acontece. É rápido e você precisa entender. E você precisa estar aqui, você precisa. Eu vou contar algo para vocês. Com todas as coisas que estão acontecendo no nosso país, eu quero que vocês percebam algo. Ministros que não pregam a verdade, eles não estão demonstrando amor para com as pessoas. Eles estão demonstrando amor por si mesmos. Da mesma maneira que um pai que não disciplina o seu filho porque diz, eu amo meu filho. Isso não é verdade, eles amam a si próprios. Eles não gostam do filho. Quando um ministro não prega a verdade, ele não está mostrando amor. Ele está demonstrando egocentrismo e um desejo de glória para si. E esse ministro vai ser julgado. Mas aqui está algo que vocês provavelmente não pensaram. De acordo com as Escrituras, no livro de Romanos, o governo é um ministro de Deus para conter o mal. E quando eles não reprimem o mal, não estão mostrando amor. Eles estão demonstrando amor próprio. Eu quero que o mundo me ame para não ficar contra o que está indo e causando perigo. Vocês entendem? Mas há alguém que se levantará contra o erro. Há um sentado em um trono. Há alguém que não muda. Há alguém que é imutável. Há alguém cujas leis são fixadas no céu. E você será julgado por essas leis. Você vai. Você vai. Agora, ele diz, vi também os denecros, os mortos, todas as classes e condições de homens e mulheres e crianças, ele viu. Zais, o famoso estudioso, no livro do Apocalipse, ele diz isso. Os grandes e os pequenos, os grandes pecadores e os pequenos pecadores, governantes e súditos, nobres e escravos, os eruditos e os ignorantes, os refinados e os vulgares, os civilizados e os bárbaros. Todos iguais estão lá. Nós não lemos sobre nenhuma túnica branca, nenhum linho imaculado, nenhum ramo de palmeira em suas mãos, nada além de pecadores nus diante da majestade nua da onipotência entronizada, aguardando a sua condenação eterna. Agora, eu quero fixar o pensamento de vocês em uma palavra que é repetida aqui, nudez.
porque eu quero que vocês entendam o que Zais está dizendo, porque esses termos não são usados da maneira adequada hoje em dia, e são tão cheios de significado. Diz, antes de mais nada, pecadores nus. Vocês conhecem uma das razões pelas quais os reis medievais se vestiam com mantos? Você sabe o porquê? Porque normalmente eles eram homenzinhos magros com os ombros pequenos, estreitos. Então, eles vestiam-se com essas vestes que às vezes tinham os ombros mais largos. E eles eram realmente homens feios. Quero dizer, naquela época você não tinha dentes bonitinhos, caía tudo aos 20 anos. Então você queria distrair os servos, distrair os súditos, fazê-los desviar o olhar da fraqueza do homem e olhar para este glorioso manto. Às vezes levava e assim, ó, de fora a fora diante do trono. Por quê? Para dar a ilusão de tamanho e de grandeza e de beleza. Vocês sabem por que a Igreja Católica desenvolveu a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Para que quando a igreja entrasse assim e fossem chamados de culturas pagãs, eles tivessem algo de majestoso. Porque não tinham glória espiritual. Eles tinham que se vestir com algum tipo de glória carnal. Mas se vocês vissem o sacerdote sem o manto, ou o rei sem o manto, ele parecia uma batida insignificante. Um homem que não significa nada. Isso é o que está sendo apresentado aqui. Não haverá glória externa, não haverá escudo, não haverá nada cobrindo você, mas tudo de errado a respeito de você será exposto. Absolutamente tudo. Você sabe, eu sempre uso essa ilustração, mas funciona. Se eu pudesse arrancar o seu coração agora e colocar num DVD, tudo que você sempre pensou, tudo, e mostrasse que agora você nunca mais voltaria nesse prédio aqui de novo. Você sabe que é verdade. A menos que a sua consciência tenha sido cauterizada e você não se importe. Vocês entendem isso? É uma nudez e desvelamento. Nós falamos sobre o livro do Apocalipse, de onde vem a palavra grega Apocalipsios, ou se você usar a outra versão de pronúncia, Apocalipsis. E o que ela se refere é um correr de uma cortina, o desvelamento de algo. É algo atrás de uma cortina, você puxa a cortina e aí está. E é isso que vai fazer com você. Uma outra maneira de olhar para o escritor de Hebreus aqui, ele pega a ideia de pegar um animal e cortá-lo, vai esfolar ele assim, retirar assim tudo para fora, e tudo que era coberto está aberto. Paulo até nós, ele nos diz respeito aos ministros cristãos, em 2 Coríntios capítulo 5, você vai ficar lá. Toda a sua injustiça vai ser exposta, tudo que está escondido vai ser exposto. Mas então, a nudez também é usada aqui na ilustração a respeito de Deus. E o que isso significa? Se você tem vergonha de ter o seu verdadeiro eu, os seus verdadeiros pensamentos apresentados aqui, agora, diante deste grupo de pessoas, sabendo que este grupo de pessoas, incluindo eu, é simplesmente como você. Somos todos pecadores. Se você tem vergonha de ser exposto, mesmo diante de pessoas que são como você e que não podem te julgar, se você tem vergonha de ser exposto diante deles, então como será ser exposto diante de Deus em nudez? Agora, o que isso significa? É isso. Não haverá nada protegendo você de quem Ele é. Ele vai ser revelado, vai se revelar a você na plenitude de sua justiça e santidade. Seria mais fácil para você se aproximar a 100 milhas do sol e em seguida abrir bem os seus olhos e olhar para ele, do que será para você ficar diante da sua santidade e justiça. Não haverá escudo naquele dia. Não haverá vindicação.
Quando as coisas acontecerem como o que aconteceu nesse fim de semana, morreram pessoas no nosso país, o que você vai vindicar sobre si mesmo? Antes de tudo, ele não precisa se vindicar. Seja o que for que os homens digam sobre ele, não o afeta em nada. Ele não é afetado por ninguém, a parte de si mesmo. Mas também você precisa perceber que ele se justificará neste dia. Mas algo mais precisa ser percebido. Ele se justifica todos os dias. De que maneira? Todos os dias, especialmente se você ler os Salmos, o Salmo 90 é um dos salmos mais belos em toda a Bíblia. Os homens são varridos pela ira de Deus todos os dias. Eles morrem debaixo da sua ira e abrem os olhos em sua presença, em julgamento. Ele é justificado todos os dias, enquanto centenas de milhares de pessoas são levadas todos os dias pela morte. E no momento em que fecham os olhos neste mundo, e eles abrem os olhos em seguida, eles sabem que ele estava certo e a sua condenação é simplesmente justa. Ele se justifica todos os dias. Agora, eu quero que vocês olhem para algo. Diz, antes de tudo, que os grandes estarão lá. Agora, a mesma palavra megas é usada em relação ao trono de Deus, nesta mesma passagem. Então, os homens são chamados de grandes também. Então, do que se trata? Bem, quando fala sobre o trono de Deus sendo grande, é um termo absoluto. É uma grandeza como um absoluto. Não é relativo, não é dependente, não é comparado. É ótimo, é grande. Quando ele fala sobre a grandeza dos homens, é um termo relativo para comparar homens com homens. Mas há apenas um problema. No dia do julgamento, não será ou não haverá comparação de homens com homens, será a comparação de homens com Deus. Você entende? Você precisa entender que sempre que algum tipo de proposição moral é apresentada, o que as pessoas geralmente fazem, se não o fizerem verbalmente, elas o fazem em suas próprias mentes. Sim, mas eu não sou tão mal assim quanto ele. Ou eu não sou tão mal quanto aquele que está dizendo isso. De fato, a nossa sociedade é uma sociedade que pratica constantemente argumentum ad hominem. Se alguém vem com a verdade e diz, você está errado, a primeira coisa que a sociedade faz não é lidar com a verdade, mas atacar o homem que está dizendo. Eu sou tão bom quanto você, quem é você? Não é a questão quem sou eu, a questão é que eu acabei de fazer uma declaração proposicional e você precisa determinar se é certo ou errado. Não fazemos isso, mas veja que no dia do julgamento, você não vai se safar por dizer, bem, eu sou tão bom quanto ele. Sim, você é e ele vai para o inferno com você. Não haverá essa comparação. Então, o que fala sobre grandes homens é apenas assim em relação a outros homens. Deixa eu falar sobre grandes homens como a Bíblia diz. Tiago 4,14. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Os grandes homens são assim. Salmo 62,9. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Se você enxergar um homem de baixa estatura, nível, não é isso que ele é. Se você vê um homem de posição supostamente alta, é tudo engano. É tudo engano. E o meu favorito, Isaías 2,22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Qual que é o maior homem desse planeta? Um que tem fôlego em seu nariz. Isso é tudo que ele é. É por isso que quando a fúria das nações e os governantes tomam suas decisões, não tenha medo. E não os odeie, tenha misericórdia deles. Ore por eles. Faça isso. Que a parte da graça de Deus você faria as mesmas coisas, e a única coisa que vai te aprovar naquele dia não é você, mas o seu advogado de pé, à sua direita, Jesus Cristo. E a única razão pela qual você não está nu é porque você está vestido com a justiça dele, que foi comprada por ele, o sangue dele. Saiba disso, saiba disso. Os pequenos também estão aí. Agora aqui está algo que eu realmente quero trazer a vocês. Eu realmente quero chegar até isso aqui, ó. Porque somos uma sociedade de pequenos. Eu sei que vocês provavelmente não pensam nisso, mas nós realmente somos. Agora, o que fazer? Quero dizer o seguinte, o que eu quero dizer. Se o mundo é mau, por que ele é mau? Grandes governos, ok? Se as pessoas estão morrendo de fome, as grandes corporações... Se há um julgamento,
se eles estão fazendo o tempo todo, eles se reúnem em um julgamento unificado, moral, contra o pensamento, que é sempre contra algo grande. Esse grande governo, aquela grande corporação, são esses homens maus e perversos que controlam o mundo. E o que você não percebe é que eles vão ser julgados. Eles vão ser julgados. Mas o que você precisa perceber é o que está neles, que os leva a fazer exatamente as coisas que eles fazem. Está em você também, e você pratica a mesma coisa o tempo todo. É só o seu poder que limita. Você já ouviu a afirmação de que o poder absoluto corrompe absolutamente? Ok. Tenha cuidado ao usar essa afirmação, porque também se refere a você. Uma das coisas que os moralistas entendem é isso. Você diz que não declara guerra a outra nação. Isso é uma coisa boa, mas você declara guerra à sua esposa, ao seu marido, aos seus amigos. Ou isso, ou aquilo. Você rompe relacionamentos, você briga, você grita, você é ganancioso, você quer mais, você quer isso, você quer aquilo. E a única coisa que te impede de ser como os grandes caras é que você não tem o poder deles. Haveria muitos outros Hitlers no nosso mundo se tantos mais como Hitler tivessem a oportunidade de ser Hitler. Vocês entendem isso? Então, não pense que no dia do julgamento, Deus vai pegar os caras grandes. Deus vai pegar todos. Vocês não são tão grandes que vocês possam estar acima do julgamento, e vocês não são tão pequenos que vocês possam simplesmente se esconder no cantinho. O grande e o pequeno, eles estarão diante de Deus. E observe que o texto diz que eles estarão de pé, eles estarão de pé. Deus é mencionado hoje em dia, as pessoas não estão nem aí, são indiferentes, apenas se sentam na cadeira assim, grande coisa Deus, eu nem sei se acredito nisso. Você não fará isso naquele dia. Você estará de pé, em posição de sentido, naquele vale da decisão, quando o seu destino eterno não será decidido, mas pronunciado. E o que eu quero dizer, você é aquele que decidiu o seu destino eterno, pela sua rejeição constante da revelação de Deus. Naquele dia, a sua decisão será pronunciada. Agora veja, diz que eles estarão diante do trono, em pé diante do trono. E qual é a ideia aqui? A ideia é de um encontro com o Deus vivo, um encontro com o Deus vivo, desabrigado. Pense em Isaías 6, apenas um vislumbre de Cristo no trono, simplesmente um vislumbre de Cristo no trono. E ele diz, ai de mim. Por que ele está todo quebrantado ali? Porque ele é um homem de lábios impuros e mora e habita entre um povo de lábios impuros. Os seus olhos contemplaram o Rei da Glória. Então imagine João do Apocalipse, neste mesmo livro, ele tem um encontro com uma revelação de Cristo. Ele cai aos seus pés como um homem morto, embora João estivesse revestido com a justiça de Cristo. Ainda assim, havia uma impossibilidade de estar diante de tal glória. Então você estará diante do trono de Deus. Você estará. Veja, aqui está o que você precisa entender. Sempre que alguém fala assim, automaticamente você pode dizer que essa pessoa não tem cultura, não há sofisticação para ela, não há educação. Sério? Eu me lembro uma vez que eu fui pregar em uma rua. Não preguei sobre falta de sofisticação lá. E ainda eu simplesmente decidi o que eu devo fazer. Essa era uma parte muito rica da cidade. O que eu poderia fazer? Eu consegui uma cadeira, coloquei ela no parque. O parque cheio daquelas pétalas, estava onde... É assim que é uma palavra que nós usamos no Peru para descrever as pessoas ricas. Coloquei a cadeira ali e eu fiquei ali, na cadeira. E as pessoas passavam e eu simplesmente assim, acenava para elas. Logo elas meio que começavam a parar, as pessoas ali. Aí já foi formando uma multidão. Elas estavam olhando simplesmente para mim assim, eu estava olhando para elas. E eu disse, ok, agora vamos pensar a respeito disso. Eu sou um homem na minha meia-idade e eu estou de pé em uma cadeira no meio do parque. Agora, quais são as possibilidades lógicas? E eu vi um cara olhando para a esposa dele e ele poderia dizer assim, ó,
louco. Louco. E eu disse, eu ouvi. Havia um sorriso no meu rosto. Eu disse, eu ouvi. Você está certo, essa é uma possibilidade, louco. Eu posso ser louco. Eu estou fazendo algo contra-intuitivo, eu estou fazendo algo que, na verdade, é ofensivo, tolo, ridículo. Eu estou me colocando em uma situação que não é apropriada. Então, a possibilidade eu estava dizendo, eu sou louco. Mas há outra possibilidade. Eu conheço tudo sobre a cultura. Eu posso ter um pouco de experiência viajando pelo mundo, em sofisticação e tudo mais. Eu posso ser muito, muito educado. Mas o que poderia fazer alguém como eu subir em uma cadeira no meio de um parque? Se houvesse algo tão importante que ele tivesse que dizer às pessoas que ele estava disposto a ser feito de bobo, por estar disposto a ser condenado ao ostracismo, por estar disposto a ser ridicularizado, por estar disposto a ser rotulado, mas era tão importante que ele não se importava. E é isso que eu quero que vocês saibam sobre pregar sobre o julgamento de Deus. Eu sei sobre isso, não é sobre o sofisticado. Eu sei que não é sobre ser ou não acadêmico. Eu sei que é ser rejeitado por todos os chamados estudiosos, dos estudiosos. Mas não faz a menor diferença, é verdade. Você estará diante de Deus e você será julgado. Todos vocês. E vocês foram alertados. Vocês foram avisados por Amós, o profeta, para se preparar, para se encontrar com seu Deus. Amós 4:12. Vocês foram alertados por Cristo. E eu quero trazer isso à tona porque é tão importante. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Toda vez que eu ouço pregadores de hoje em dia, que estão na televisão, que querem manter o status deles, que querem ser populares, sempre que você faz uma pergunta para eles sobre o julgamento, sobre o pecado ou o inferno, isso é o que eles sempre vão dizer. Bem, aqui na nossa igreja nós simplesmente queremos pregar sobre as palavras de Jesus. Agora, este homem se desqualifica dizendo isso. Por quê? Porque ele se desqualifica por ignorância ou imoralidade. De que maneira? Ignorante. Porque ele não conhece as Escrituras, ele não sabe que quase nenhuma parte da Bíblia nos ensina sobre o inferno. Quase não temos informações sobre o inferno na maior parte do Antigo Testamento e na maior parte do Novo Testamento. Quase tudo que nós sabemos sobre o inferno e o julgamento vem de Jesus Cristo. Então, se você está dizendo que eu não vou ensinar sobre o inferno porque eu só ensino as palavras de Jesus, ou você está mentindo ou não estudou os evangelhos. Porque ele é quem traz isso à tona. Ele diz isso em Lucas 12. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Ele estava falando sobre os romanos. E eles não simplesmente mataram. Eles matam vocês por diversão. Eles fazem isso durar muito tempo. Eles eram especialistas em tortura. E ele diz, não tenha medo daqueles que matam o corpo. E depois disso, eles não têm mais nada que eles possam fazer. Mas ele diz isso aqui, ó. Mas eu vou alertá-los de quem vocês devem temer. Agora Jesus, isso é o Deus encarnado. E ele diz, me escute agora. Eu vou dizer a vocês de quem vocês precisam ter medo. Não são das legiões romanas. Não é da cruz romana. Isso é de quem vocês devem ter medo. Tema aquele que depois de ter matado tem autoridade para lançar no inferno. Sim, eu digo para vocês, tema ele. Eu ouvi tantos pregadores dizerem que Deus não joga ninguém no inferno. Sim, Ele joga. Ele joga. Sim, Deus mata. Ele mata. Ele faz viver e Ele mata. Ele resgata as pessoas do inferno e Ele joga as pessoas no inferno. Essa é a linguagem bíblica. Agora, se você disser que, eu não gosto disso, ok, mas também terá que ir para o próximo passo e dizer, eu discordo totalmente das Escrituras. Mas não faça. Não alegue que você é um cristão, que você ama a palavra, mas você não gosta disso. Porque é o que ela diz, que Jesus disse. E Paulo disse também, pois todos nós estaremos diante do tribunal de Deus, e todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, cada um será recompensado pelas suas obras no corpo de acordo com o que ele fez. Coisas boas ou ruins. Essa é a realidade. Agora, eu tenho que correr, eu só vou deixar as minhas anotações de lado e vamos repassar essa passagem nos próximos minutos apenas para finalizar. Mas veja o que diz, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. A pluralidade aqui, a pluralidade é uma referência de muitos e muitos livros, muitos e muitos volumes, muita informação.
Haviam muitos volumes, muita informação. Tudo que você já pensou, tudo que você já falou sobre trevas, em trevas, tudo que você fez está nesses livros. Isso é uma metáfora. Acredite simplesmente na memória de Deus, na mente de Deus. É isso que as Escrituras dizem sobre ele. Em 1 Samuel 2:3 diz que ele é o Deus do conhecimento. Em Jó 37:16 diz que o seu conhecimento é perfeito. Salmo 47, 4 e 5, seu entendimento é infinito. Isaías 40:28, o seu entendimento é inescrutável. Deus conhece os corações de todos os homens. 1 Reis 8:39, Deus prova os corações e as mentes. Salmo 7:9, Deus conhece os pensamentos do homem. Salmo 94:11, Deus julgará os segredos de todos os homens. Romanos 2:16. Vocês viram isso? Ele conhece. Tudo será revelado. E você sabe disso. Se o seu melhor amigo soubesse alguns dos pensamentos que você tem sobre ele, vocês não seriam mais melhores amigos. Deus conhece todos os pensamentos e eles serão julgados de acordo com o seu padrão, serão comparados ao seu caráter e a revelação da sua lei. E em seguida, então, ele diz, e o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E o que é isso? Aqui nós temos a grande divisão. Que as pessoas são julgadas com base em seus próprios atos. Com base em seus próprios atos. Tantas pessoas me dizem, até mesmo aqueles que afirmam ser cristãos, quando eu chegar à sepultura e eu digo, se você morrer agora, você vai para onde? Eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa. Eles se colocam nessa categoria. Eu sou uma boa pessoa. Quando Deus me julgar, eu serei justificado. Se coloque na categoria daqueles julgados pelos livros, por tudo o que você já fez, já disse, já pensou. Mas então a outra categoria, julgado, não julgado, mas encontrado no livro da vida. E o que é esse livro? É a lista dos chamados redimidos, e são aqueles que viram os seus próprios pecados, viram algo da santidade e da justiça de Deus, são aqueles que perceberam que se eles se apresentarem diante de Deus e forem julgados de acordo com o seu padrão perfeito, serão achados em falta e condenados, mas eles viram que Deus trabalhou para reconciliar o mundo consigo mesmo na pessoa de Jesus Cristo, que Cristo morreu pelos seus pecados, Cristo ressuscitou dentre os mortos, seus pecados foram pagos e eles próprios abandonaram toda a esperança e correram para Jesus Cristo, e se apegaram a Cristo. É aí que está a esperança deles. Esses são os dois grupos de pessoas que estão nesse julgamento. Agora, eu quero ler algo do Cice de novo, que eu acho que é tão Cice, que eu acho que é muito importante. Ouça o que ele diz. O céu mantém o registro de todos os atos dos homens e de todos os pensamentos e sentimentos sob os quais eles agiram. Míriades de seres humanos viveram e morreram, dos quais o mundo nada conhece, exceto as vidas que eles vivem, as ações que eles forjaram, os pensamentos, os temperamentos que eles toleraram, ainda estão escritos, onde a memória deles não pode morrer. Nenhum ser humano jamais respirou a atmosfera da Terra, cuja carreira não foi traçada em toda a sua extensão nos livros da eternidade. Sim, ó homem, ó mulher, quem quer que seja você, a sua biografia está escrita, e a mão infalível registrou cada ídolo, cada coisa secreta. Não há nada nulo, nenhum ato mesquinho, uma cena de erro em toda a sua história, uma transação suja de imundície, de fala ou um sentimento vil, que já foi encontrado em seu coração, mas está descrito pela mão corajosa, pelo seu nome verdadeiro, e é colocado em sua conta, para ser então trazido diante do acordo final. Se não for totalmente apagado pela fé no sangue de Cristo, antes que essa sua vida presente seja encerrada. Pense, aquele que não teme a Deus e não faz nada para andar em sua lei, como o seu caso ficará quando esses livros forem abertos. Pense, se você vai permanecer lá na sua própria retidão, pense. Mas isso não irá dar certo para você. Então ele diz isso, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Agora, o que ele está dizendo aqui? Havia um homem chamado Seba, no tempo de Davi. E ele se revoltou contra Davi. E quando os exércitos de Davi vieram atrás dele, ele fugiu para uma certa cidade. E o exército de Davi sitiou essa cidade para capturar esse homem.
Mas uma mulher sábia naquela cidade veio até Davi, olhou por cima do muro e disse isso: por que você vai sitiar uma cidade inteira? Quem você está procurando? Seba. Nós vamos encontrar ele e nós vamos trazer ele para você. Ao comando de Davi, eles trouxeram Seba. Você pode imaginar o terror no coração de Seba quando ele ouviu aquela mulher dizer: nós vamos encontrar você, todos nós, em um esforço unificado. Vamos procurar este canalha, vamos encontrar ele, vamos entregar ele para Davi, para condenar ele à morte. Não havia esperança. Como eles o encontraram? Provavelmente escondido em um buraco, em algum lugar escondido, choramingando, murmurando, sabendo que eles estavam vindo para pegar ele. Bem, há um maior do que Davi. E quando ele colocar os pés nessa terra, ele vai clamar para o mar: mar, traga os mortos. Ele vai clamar para os túmulos: túmulos, se abram e traga os mortos. Ele clamará ao chão e para as montanhas, para todos os lugares onde seus corpos se deitarem, e vai dizer: traga eles para mim. E como a terra, é dito que a terra de Canaã vomitou os cananeus e eventualmente vomitou os judeus desobedientes. Então a terra e o mar vão vomitar vocês. Vão vomitar vocês. Então vocês vão ficar de corpo e alma diante de Deus para serem julgados por cada palavra, cada pensamento, cada ação que vocês já cometeram. E observe o que ele diz. Ele diz de novo: e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora, olhe para isso. Veja o versículo 12, a última parte. Foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E então, versículo 13. E foram julgados um por um, segundo as tuas obras. Isso não é uma repetição vã. O que ele está tentando fazer aqui é te acordar. Você se senta lá e alguém te diz: você será julgado por Deus de acordo com as suas obras. E você vai: ah, isso é legal. Então a pessoa: não! Escute! De acordo com as suas obras. Na viagem do peregrino da alvorada, se vocês se lembram, eles vão para essa parte muito escura e horrível do mar e eles encontram um dos 7 senhores. Ele está nadando lá, ele esteve lá por séculos e anos nadando, tentando se manter vivo. E o homem estava cheio de terror. Eles disseram, os marinheiros estavam com medo de olhar ele, porque eles pensaram: o que poderia terrorizar este homem assim? Então o que poderia terrorizá-lo? E quando eles trouxeram para cima do navio, tiraram da água, ele estava insano. Ele estava gritando: fuja, fuja, fuja. E os soldados ficam tipo: o que é isso? Todos eles tinham suas espadas e lanças. O que é isso? Fuja! Esse é o lugar onde seus sonhos se tornam realidade. E eles meio que largaram suas espadas assim, ó. Por que fugir? Seus tolos, onde todos os seus sonhos se tornam realidade. E de repente, eles ficaram assim. Eles perceberam o que ele estava dizendo e eles passaram de indiferentes para totalmente aterrorizados. Fizeram tudo o que podiam para tirar o barco daquela escuridão e levá-lo para a luz. Primeiro, eles não perceberam o que estava sendo dito. Então, isso os atingiu. Isso é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Você será julgado de acordo com as suas obras. Traga isso. Não. Saiba que é de acordo com as suas obras, cada uma delas. E fuja. Fuja. Para Cristo, fuja. Então diz isso. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Isso é uma coisa maravilhosa para o crente. A morte foi abolida. Ela é julgada e condenada. Mas é horrível para o descrente, porque é simplesmente um prelúdio para o seu próprio julgamento e a sua própria morte. O erudito grego Alfred diz isso, apenas escute: pois há uma segunda e mais alta vida, então há também uma segunda e mais profunda morte. E como depois dessa vida não há mais morte, então depois dessa morte não há mais vida. Não há vida.
mas ainda vivendo. E finalmente, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que ele está falando aqui sobre o lago de fogo? O que isso significa? Eu creio que há certas imagens poéticas que surgem na mente de vocês que não são de Deus, que te fazem pensar nisso como algo tipo um conto de fadas mítico, algo, sabe? Pequenos foguinhos queimando pessoas, como em um caldeirão de sopa, ou pequenos demônios com um garfo. E por causa dessa imagem, muitas vezes, que ela é usada, faz as pessoas pensarem que somos tolos no uso das escrituras. Você pensa nisso como uma espécie de pequeno conto de fadas. Mas o que você precisa entender é que muitas vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem que o céu é o céu porque Deus está lá, e o inferno é o inferno porque Deus não está lá. Mas isso não é verdadeiro. O céu é o céu porque Deus está lá, e o inferno é o inferno porque Deus está lá. A sua justiça e santidade cegantes, que são perfeitas, pagando por tudo o que você fez, até o último centavo. É por isso que eu creio que Isaías se refere a isso como as suas queimadas contínuas. E você diz, bem, por que o inferno é eterno? Bem, aqui está algo que eu quero que vocês pensem a respeito. Seus crimes são infinitos. Então, os julgamentos deles são infinitos. Por que os meus crimes são infinitos? Vocês os cometeram contra um Deus que era digno de glória infinita, e louvor, e apreciação, devoção. Isso é o que torna o seu crime um crime. Mas aqui está outra razão pela qual eu acho que as pessoas ignoram. A sua suposição é que as pessoas no inferno se arrependem. Eles não. Saiba que eles não se arrependem. Eles não estão arrependidos. Eles não mudaram. Eles não dizem, deixa eu sair. Porque alguns já disseram que o inferno está trancado por dentro. Deixe-me dar um exemplo. Se no livro de Romanos capítulo 1, embora eles não mudassem, embora eles soubessem sobre Deus, eles não o honraram como Deus, nem deram graças a Ele. Portanto, Deus os abandonou à depravação dos seus próprios corações. E nós vemos o livro de Romanos capítulo 1, a última parte. São todas essas demonstrações e exemplos de maldade. O inferno é uma graça que não é comum para conter o seu mal. Você é abandonado por sua própria conta. E é uma vindicação de Deus, porque finalmente o seu mal não será mais coberto pela graça dele. E você será visto pelo que você é, e você vai ser o que você é. Um monstro entre os monstros. Então, se Deus abrisse os portões do inferno e dissesse, saia, tudo que é necessário que você reconheça a minha soberania, todos eles bateriam a porta na face de Deus. Eu prefiro apodrecer no inferno. Um monstro dos monstros você vai se tornar. Porque a única razão pela qual você não faz Hitler parecer um menino do coro agora é que Deus está restringindo a sua maldade com a sua graça comum. Vocês entendem? Existe um inferno. E alguns de vocês vão estar lá. Nenhum profeta pode ver o que está no seu coração. Mas eu estudei estatística na faculdade. Eu vou finalizar com uma citação. Escute o que está dizendo. Presta atenção, ouça. Os homens incrédulos, homens desonestos, homens profanos, homens e mulheres obscenos, escravos da luxúria e do apetite, zombadores da verdade de Deus. Como podem escapar da condenação do inferno?
Homens de negócios, vós cujas almas estão absortas na busca de ganho, vós pessoas ricas, sem riquezas para com Deus, passageiros na viagem da vida, que não oram, não têm relação com a igreja, não se preocupam com o bem imortal. Vocês agora têm a Deus por uma eternidade diante de vocês. Aqui, o inferno se alargou e abriu a sua boca sem medida, e a sua glória, a sua multidão, e a sua pompa e a sua alegria descerão nela. Me escutem, vocês, quase cristãos, se prolongando por muitos anos às margens do reino. Vocês estão vendo o que ele está dizendo? Vocês quase cristãos, aqueles de vocês que vêm à igreja, têm alguma moralidade a seu respeito, mas nenhum amor genuíno e sincero por Deus. Vocês quase são cristãos. Ele diz: permanecem por anos nas margens do reino, olhando através dos portões, mas nunca totalmente prontos para entrar, na intenção, mas nunca realizando, muitas vezes desejando, mas ainda adiando. Tem esperança, mas não luta pela esperança. O apelo é feito para vocês, como vocês podem escapar e negligenciar tão grande salvação. Vocês se chamam de cristãos, mas vocês se esqueceram das promessas da aliança. Muitas vezes vocês começam a sair daquele lugar de pecado, de morte, mas hesitam no meio do caminho e ficam para trás ao olhar. Ele batizou Judas e Balaão, que por cobiça e por palavras fingidas fizeram mercadoria da graça de Deus. Eu não vejo o seu julgamento agora por muito tempo se estendendo, a não ser em sua condenação. Não durma, e se houver alguém alheio ou indiferente a estes grandes assuntos, adormecidos entre os caminhos arrojados de retribuição, que vem esta mensagem, é para você, o que significa que tu está dormindo. Levanta-te, clama a Deus, ao teu Deus, e se Deus olhar para ti, tu não perecerás. Se alguém não for encontrado escrito no livro da vida, ele deve ser engolido pelo lago de fogo. Inculto, fora de moda, bizarro, irrelevante. Chame do que você quiser, mas saiba disso, você só vai chamá-lo assim por alguns anos. Então, você vai perceber que era verdade. E você vai desejar ter ouvido aquele pregador tolo. Vamos orar. Pai, por favor, tenha misericórdia. Por favor, mostre bondade e regenere os corações dos homens abrindo seus olhos, concedendo a eles graça para arrependimento e fé. Em nome de Jesus. Amém.